Durante uma viagem, encontrei um grande amor do passado morando na rua, e o que ouvi me fez chorar. Eu estava em Porto Alegre fechando a última loja da família, uma viagem que já era difícil, porque significava encerrar um ciclo de 40 anos. Nunca imaginei que aquela tarde fria de junho mudaria tudo. Parei num semáforo perto do mercado público, quando vi uma mulher sentada na calçada, coberta por trapos sujos pedindo esmola. Algo naqueles olhos me fez congelar. Eu conhecia aqueles olhos. Meu coração disparou. Helena! A voz saiu trêmula. Ela levantou o rosto, envelhecido, marcado, destruído pelo tempo. Mas eram os mesmos olhos de 40 anos atrás. Jorge! Ela sussurrou. E naquele momento, o mundo inteiro parou. Meu nome é Jorge Bagatini. Tenho 60 anos e por 40 anos carreguei a lembrança daquela mulher. Helena Ferreira foi meu primeiro amor, meu primeiro tudo. Namoramos dos 18 aos 22 anos aqui em Porto Alegre. Ela era linda, sonhadora. Estudava para ser professora. Eu era um jovem cheio de ambição. Quando apareceu uma oportunidade de emprego em São Paulo que mudaria minha vida, pedi para ela ir comigo. Ela escolheu ficar para cuidar da mãe doente. Prometemos nos reencontrar, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Casei, tive filhos, construí uma vida. Mas nunca, nunca, esqueci Helena completamente. E agora, ela estava ali, sentada numa calçada gelada, vivendo na rua. Como? Por quê? Se você está ouvindo essa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal, porque o que aconteceu depois vai tocar seu coração de um jeito que você não espera. Eu não consegui simplesmente dar uma moeda e ir embora. Não consegui fingir que não a tinha reconhecido. Minha mão tremeu quando estendi ela para ajudar Helena a levantar. Vem comigo, eu disse. Por favor. Ela hesitou, envergonhada, suja, quebrada. Eu não sou mais aquela menina que você conheceu, Jorge. Não importa, vem. Levei ela para uma lanchonete próxima. As pessoas olhavam com julgamento, com nojo até. Não me importei. Pedi comida quente, café, pão, e então perguntei a única coisa que importava. O que aconteceu, Helena? Enquanto ela comia com mãos trêmulas, Helena começou a contar. Cuidou da mãe até o fim, depois casou com outro homem, teve uma filha, mas o casamento foi infeliz. Ele bebia, era violento. Quando finalmente se separou, já estava com 50 anos, sem emprego fixo, sem dinheiro. Trabalhou com faxina até a saúde falhar. Foi despejada. A própria filha virou as costas, com vergonha. Acabou na rua há 3 anos. Cada palavra era uma facada no meu peito. Mas então ela parou de falar. Olhou para baixo. As lágrimas caíram no prato vazio. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, Jorge. Uma coisa que eu carreguei sozinha por 40 anos. Meu sangue gelou. O quê? Ela respirou fundo, e o que saiu da boca dela me destruiu. Quando você foi embora para São Paulo, eu estava grávida. Grávida de você. Junho de 2024. Porto Alegre estava naquele frio úmido típico do inverno gaúcho, aquele frio que entra nos ossos e não sai. Eu tinha chegado na cidade na segunda-feira de manhã, vindo de Curitiba, onde moro há 30 anos. A viagem não era de lazer. Era para assinar os papéis da venda da última loja de materiais de construção que a família ainda tinha em Porto Alegre. Meu pai tinha aberto aquela loja nos anos 70. Eu trabalhei ali na juventude, aprendi tudo sobre o negócio ali. Mas depois que fui para São Paulo buscar outras oportunidades, a loja ficou com meu irmão mais velho. Ele tocou o negócio por anos até se aposentar. Agora, com a idade chegando e sem sucessores interessados, a gente decidiu vender. Assinar aqueles papéis era fechar um ciclo. 40 anos da minha vida resumidos numa assinatura. Por isso eu tinha vindo pessoalmente. Não era só sobre dinheiro, era sobre respeito, sobre honrar a memória do meu pai. A reunião com os compradores e advogados foi na quarta-feira de tarde, num escritório elegante ali na Avenida Independência. Durou 3 horas. Quando saí, já eram quase 6 da tarde. O céu estava cinzento, ameaçando chuva. Fazia uns 10 graus. O vento cortava a cara. Decidi caminhar um pouco antes de voltar para o hotel. Precisava processar aquilo tudo. Desci pela Rua da Praia, em direção ao centro histórico. Porto Alegre tinha mudado tanto desde que eu morava aqui. Prédios novos, onde antes tinha casas antigas.
lojas modernas onde tinha comércio tradicional. Mas o centro ainda mantinha aquela alma histórica, aquelas ruas de paralelepípedo, aquela arquitetura que contava a história. Passei pelo mercado público. O cheiro de especiarias e mate misturado com fritura vinha de dentro. Me deu uma nostalgia violenta. Quantas vezes eu tinha vindo ali com a Helena nos anos 80, comprar queijo, azeitonas, aqueles docinhos que ela amava. Helena. Fazia anos que eu não pensava nela com tanta intensidade. Será que ainda morava em Porto Alegre? Será que tinha se casado, tido filhos? Será que às vezes pensava em mim também? Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Era passado. Passado distante. Eu tinha tido uma vida boa. Tinha casado com a Marta. Tinha 2 filhos maravilhosos. A Marta tinha falecido fazia 5 anos de complicações de diabetes. Eu tinha feito as pazes com a vida que escolhi. Mas a verdade é que tem amores que nunca morrem completamente. Ficam ali, quietinhos num canto do coração. E de vez em quando, em momentos como aquele, eles acordam e lembram que existem. Continuei caminhando. Atravessei a rua na faixa de pedestres. O semáforo fechou e eu fiquei esperando ali junto com mais algumas pessoas. Foi quando olhei para a calçada do outro lado. Tinha uma mulher sentada no chão, encostada na parede de um prédio antigo. Estava coberta com cobertores sujos, rasgados. Um papelão embaixo dela para isolar do chão frio. Ao lado, uma mochila velha e uma garrafa PET cortada servindo de pote para esmolas. Algumas moedas lá dentro. Pessoas passavam por ela como se não existisse. É assim que a gente trata quem mora na rua, né? Finge que é invisível. Eu mesmo já tinha feito isso 1000 vezes, mas alguma coisa naquela mulher me chamou a atenção. O semáforo abriu. Comecei a atravessar, mas meus olhos não saíam dela. Não conseguia ver o rosto direito porque ela estava de cabeça baixa, mas tinha algo que eu não conseguia identificar. Parei do lado dela. As outras pessoas continuaram andando, me empurrando, reclamando que eu estava no meio do caminho. Não me importei. Com licença, eu disse baixinho. Ela não levantou a cabeça. Moça, eu tentei de novo, um pouco mais alto. Dessa vez, ela se mexeu. Lentamente, muito lentamente, levantou o rosto. E foi aí que meu mundo parou de girar. Aqueles olhos. Eu conhecia aqueles olhos. Castanhos, amendoados, com aquele brilho. Mesmo sujos de tempo, mesmo apagados pela vida, ainda tinham aquele brilho que eu tinha visto pela primeira vez 40 anos atrás numa festa de escola. Minha voz saiu como um sussurro trêmulo. Helena? Ela piscou, confusa, tentando focar. E então, devagar, o reconhecimento apareceu naqueles olhos. As lágrimas vieram imediatas. Jorge? Eu não consegui falar. A garganta fechou. Os olhos encheram d'água. Ali, parado no meio da calçada, no frio de Porto Alegre, eu tinha reencontrado o amor da minha juventude. E ela estava vivendo na rua. Fiquei ali parado, congelado, sem saber o que fazer. As pessoas continuavam passando, esbarrando em mim, alguns resmungando, mas eu não conseguia me mexer. Só olhava para Helena, para aquela mulher que um dia foi tudo para mim e que agora estava ali, destruída pela vida. Jorge, ela repetiu, a voz saindo rouca, quebrada. É você mesmo? Sou eu, Helena, sou eu. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram direito. Deve ter ficado muito tempo na mesma posição. Estendi a mão sem pensar. Ela hesitou, olhando para a própria mão suja, para os trapos que vestia, para a condição dela. Não, Jorge, eu não sou mais aquela menina que você conheceu. Não toca em mim. Eu tô suja. Eu tô... Helena! Eu cortei, a voz saindo mais firme agora. Me dá a tua mão. Ela olhou nos meus olhos, e naquele olhar tinha tanta vergonha, tanta dor, que meu coração se despedaçou ali mesmo. Mas ela deu a mão. Ajudei ela a levantar. Ela estava magra, muito magra. Os ossos apareciam por baixo das roupas sujas. O cabelo, que um dia foi aquele castanho brilhante que eu adorava, agora estava embaraçado, sujo, grisalho. Vem comigo, eu disse. Para onde? Vamos conversar. Vamos tomar um café. Alguma coisa. Jorge, eu não posso entrar em lugar nenhum assim. Olha para mim. Não me importa, vem. Peguei a mochila velha dela e coloquei no meu ombro. Ela pegou o cobertor e a garrafa com as moedas. Fomos andando devagar. Ela mancava um pouco. Deve ter algum problema no pé.
Tinha uma lanchonete ali perto, uma daquelas simples, de bairro, com mesinhas de fórmica e bancada antiga. Empurrei a porta e entramos. A moça do caixa nos olhou com uma cara estranha. Outros clientes olharam também. Dava para ver o julgamento nos rostos. Não me importei. Sentamos numa mesa no fundo. Helena se encolheu na cadeira, tentando se fazer pequena, invisível. "O que você quer comer?" Eu perguntei. Eu não sei, Jorge. Faz tempo que eu não... Tudo bem. Deixa comigo." Fui até o caixa e pedi. Pão com manteiga, misto quente, sopa de legumes, café com leite e suco de laranja. Comida simples, mas quente, nutritiva. Voltei para a mesa. Helena estava olhando para as próprias mãos, tremendo. Não sei se era do frio ou da emoção. "Desculpa," ela sussurrou. "Desculpa você ter que me ver assim." "Não pede desculpa. Você não tem culpa de nada." "Tenho sim. Tenho culpa de tudo." A moça trouxe a comida. Helena olhou para a comida como se não acreditasse que era para ela. Peguei o pão com manteiga e coloquei na frente dela. "Come, por favor." Ela pegou o pão com mãos trêmulas e deu a primeira mordida. Fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. "Tá quente," ela disse. "Faz tanto tempo que eu não como nada quente." Fiquei em silêncio, só olhando ela comer. Cada mordida parecia dolorosa, como se ela tivesse esquecido como se fazia. Quando terminou o pão, peguei a sopa e coloquei na frente dela. Comeu devagar. Metade da sopa ela tomou, a outra metade não conseguiu. Seu estômago devia ter encolhido. Depois do café com leite, ela respirou fundo e finalmente me olhou nos olhos de verdade. "Como você está aqui, Jorge? Como você me encontrou?" "Eu não te encontrei. Foi Deus que colocou a gente no mesmo lugar no mesmo momento. Eu tô em Porto Alegre vendendo a última loja da família. Passei por acaso naquela rua." "A loja do teu pai?" "Sim, você lembra?" "Claro que lembro. Eu lembro de tudo, Jorge. De cada momento que a gente passou junto." Ficamos em silêncio por um tempo. "E você?" eu perguntei finalmente. O que aconteceu, Helena? Como você chegou aqui?" Ela baixou a cabeça de novo. "É uma história longa e feia. Eu não sei se você quer ouvir." "Eu quero. Eu preciso entender." Helena respirou fundo, juntando forças, e então começou a contar. Depois que eu fui embora para São Paulo, ela cuidou da mãe por mais 2 anos até ela falecer. Ficou sozinha, trabalhando como professora substituta, ganhando pouco. Conheceu um homem, o Renato, que parecia bom no começo. Casou com ele aos 25 anos. Tiveram uma filha, a Júlia, mas o Renato mudou depois do casamento. Começou a beber, ficava agressivo. Nunca bateu nela, mas gritava, xingava, humilhava. Ela aguentou por 20 anos por causa da filha. Quando a Júlia cresceu, foi para a faculdade em outra cidade e não voltou. Casou, construiu a própria vida. E Helena, já com 50 anos, finalmente juntou coragem e se separou do Renato. Tentou recomeçar, mas sem qualificação atualizada, sem experiência recente, ninguém queria contratar uma mulher de 50 anos. Conseguiu trabalhos de faxina, de cuidadora, bicos aqui e ali. Mas a saúde começou a falhar. Problema na coluna, no joelho. Não conseguiu mais trabalhar direito. O dinheiro acabou. Não conseguiu pagar aluguel. Foi despejada. Tentou pedir ajuda para a filha. A Júlia disse que não podia, que tinha os próprios problemas, que a mãe tinha que se virar. Ela tinha vergonha de mim, Jorge. A própria filha tinha vergonha. Helena passou a dormir em abrigos. Depois os abrigos ficaram lotados. Foi para a rua, 3 anos atrás. Eu tentei sair, ela disse, chorando agora. Eu tentei tanto. Mas quando você cai nesse buraco, ninguém te dá a mão. Ninguém olha para você. Você vira invisível. Segurei a mão dela por cima da mesa. Suja, gelada, mas ainda a mão da Helena que eu tinha amado. Você não é invisível. Não para mim. Ela soluçou. E então, limpando as lágrimas, olhou nos meus olhos com uma intensidade que me assustou. Jorge, tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa que eu carreguei sozinha por 40 anos. E se eu não contar agora, eu nunca vou ter coragem. Meu coração apertou. O que é? Ela apertou minha mão com força. Quando você foi embora para São Paulo, naquele dia de março de 1985, eu estava grávida. Grávida de 1 mês. Grávida de você. O mundo desabou. Eu não consegui falar. Não consegui pensar. Não consegui respirar. Grávida.
Ela estava grávida quando eu fui embora, 40 anos atrás. O quê? Foi a única coisa que saiu da minha boca. Helena chorava agora, sem parar, sem se importar com os outros clientes olhando. Eu descobri uma semana depois que você partiu. Fiz o teste na farmácia. Deu positivo. Eu fiquei desesperada. Tentei te ligar no telefone que você tinha me dado, mas nunca atendia. Escrevi 3 cartas. Mandei para o endereço que você deixou. Nunca tive resposta. Minha mente estava girando, tentando processar, tentando encaixar as peças. Eu nunca recebi carta nenhuma, eu disse. Eu juro, Helena, eu nunca recebi. Eu sei. Eu entendi isso depois. As cartas devem ter se perdido. Era 1985, Jorge. Não tinha celular, não tinha internet. Era tudo difícil e eu estava sozinha. Com a minha mãe doente, sem dinheiro, grávida, assustada. E o bebê? O que aconteceu? Helena baixou a cabeça, a voz saindo quase inaudível. Eu dei ele para adoção. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Foi um menino. Nasceu em novembro de 1985. Eu segurei ele só uma vez. Só uma vez, Jorge. Olhei para os olhinhos dele e vi você. Vi a gente. Vi tudo o que a gente podia ter sido. E então eu entreguei ele para assistente social. Assinei os papéis. E nunca mais vi. As lágrimas dela caíam sem parar agora. Eu não tinha condições de criar. Não tinha dinheiro, não tinha trabalho fixo. Tinha que cuidar da minha mãe. Eu achei que estava fazendo o certo. Achei que ele ia ter uma vida melhor com outra família. Mas, Jorge, essa decisão me destruiu. Me destruiu de um jeito que eu nunca me recuperei. Eu chorava também agora. Ali, naquela lanchonete simples, no meio de estranhos, eu chorava pela dor dela, pelo filho que eu nunca conheci, por tudo que foi roubado de nós. Foi por isso que você casou com o Renato, tentando esquecer? Foi. Eu achei que se eu construísse uma nova família, se eu tivesse outra filha, a dor ia passar. Mas não passou, Jorge. Nunca passou. Cada aniversário do nosso filho eu lembrava. Cada novembro, eu morria por dentro de novo. Segurei as 2 mãos dela agora. Por que você nunca me contou? Depois? Em algum momento? Como? Você tinha ido embora. Construiu uma vida. Eu vi você na televisão uma vez, uns 10 anos atrás, numa reportagem sobre empresários. Você estava feliz, casado, tinha filhos. Como eu ia aparecer na tua vida e jogar isso tudo em cima de você? Achei que era melhor você nunca saber. Mas eu tinha que saber. Minha voz saiu alta demais. As pessoas olharam. Baixei o tom. Eu tinha o direito de saber que eu tinha um filho. Que a gente tinha... Não consegui terminar a frase. Só consegui chorar. Helena apertou minha mão. Me desculpa. Me desculpa por ter guardado isso sozinha. Me desculpa por ter tomado essa decisão sem você. Mas eu era nova, Jorge. Eu tinha 22 anos, estava sozinha, com medo. Eu fiz o que achei que era melhor. E vivi com o peso disso todos os dias da minha vida. Ficamos ali, os dois chorando, segurando as mãos um do outro, enquanto o tempo passava. Finalmente limpei o rosto e olhei nos olhos dela. Você sabe alguma coisa sobre ele? Sobre o nosso filho? Não. A adoção foi fechada. Não me deram informação nenhuma. Só disseram que era um casal de classe média que não podia ter filhos. Que iam amar ele como filho deles. E você nunca tentou procurar? Tentei. Há uns 5 anos, antes de acabar na rua. Fui numa advogada, perguntei se tinha como procurar. Ela disse que era muito difícil, que custava caro, que não tinha garantia de encontrar. Eu não tinha dinheiro, desisti. Respirei fundo. Helena, eu não vou desistir. A gente vai encontrar ele. Ela olhou para mim com uma mistura de esperança e medo. Jorge, ele já é um homem de 40 anos. Ele tem a vida dele. E se ele não quiser nos conhecer? E se ele tiver raiva? Então a gente vai respeitar. Mas ele tem o direito de saber a verdade. De saber que não foi abandonado. Que foi uma decisão feita por amor, por falta de opção. E como a gente vai fazer isso? Eu não tenho nada, nem documentos eu tenho mais. Perdi tudo na rua. Levantei da mesa e peguei minha carteira. Deixa comigo, eu vou cuidar de tudo. Mas primeiro, a gente precisa cuidar de você. Do que você está falando? Você não vai voltar para a rua hoje, Helena, não vai voltar nunca mais. Paguei a conta da lanchonete e saímos. Lá fora o frio tinha aumentado.
Helena tremeu e puxou o cobertor sujo ao redor dos ombros. Olhei para ela e senti uma dor no peito. Não ia deixar ela voltar para aquela calçada gelada. Vem comigo, eu disse. Para onde? Pro meu hotel. Vou te conseguir um quarto. Jorge, não. Isso é loucura. Você não pode... Posso sim. E vou. Não discute comigo. Pegamos um táxi. O motorista olhou para Helena pelo retrovisor com cara feia, mas não disse nada. 15 minutos depois, chegamos no hotel onde eu estava hospedado. Um hotel bom, de rede, ali perto do Parque da Redenção. Entramos no lobby. A recepcionista olhou para Helena e depois para mim, confusa. Boa noite, eu disse firme. Quero reservar um quarto para mais uma semana. Pagamento adiantado. Claro, senhor Bagatini. Mas é para o senhor? É para ela. Apontei para Helena. A moça ficou sem reação por um segundo. Recompôs-se. Entendo, vou precisar de um documento dela. Ela não tem documento no momento. Foi roubada. Eu assumo total responsabilidade. A recepcionista hesitou, mas fez o cadastro mesmo assim. Deu a chave. Quarto, 314. 2 andares abaixo do meu. Subimos juntos. No corredor, Helena estava tensa, desconfortável. Jorge, eu não posso ficar aqui. Isso não tá certo. O que não tá certo é você dormir na rua. Agora entra aí, toma um banho quente, descansa. Abri a porta do quarto. Era simples, mas limpo. Cama de casal, banheiro, TV, frigobar. Para mim era normal. Para Helena, devia parecer um palácio. Ela entrou devagar, como se tivesse medo de sujar alguma coisa. Eu vou descer na recepção, ver se consigo alguma roupa limpa para você. Pode me esperar aqui? Ela acenou que sim, ainda em choque. Desci correndo. Pedi para a recepcionista indicar uma loja de roupas perto que ainda tivesse aberta. Tinha uma a 3 quadras. Fui correndo. Comprei calça de moletom, blusa de frio, casaco, meia, chinelo, pijama, roupa íntima. Tudo no chute do tamanho, mas foi o melhor que consegui. Voltei pro hotel com as sacolas. Subi no quarto dela e bati na porta. Helena, sou eu. Ela abriu. Ainda não tinha tomado banho. Ainda estava com as mesmas roupas sujas. Toma. Entreguei as sacolas. Roupa limpa. Toma banho. Se troca. Descansa. Amanhã cedo eu venho te buscar pra gente resolver as coisas. Jorge, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só toma banho e dorme. Você precisa. Ia sair, mas ela segurou meu braço. Por que você tá fazendo isso? Olhei nos olhos dela. Porque eu te amei. Porque a gente tem um filho juntos que eu nunca conheci. Porque você não merece estar na rua. E porque se os papéis tivessem invertido, sei que você faria o mesmo por mim. Ela chorou de novo. Obrigada. Obrigada mesmo. Saí e fui pro meu quarto. Sentei na cama e fiquei ali, olhando pro nada, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Peguei o celular e liguei pro meu filho mais velho, o Rafael. Oi, pai. Tudo bem? Oi, filho. Tá tudo diferente. Como assim? A venda da loja deu problema? Não, a loja tá vendida. Mas aconteceu uma coisa que mudou tudo. Contei para ele. Tudo. O reencontro com a Helena, a situação dela, a revelação do filho. Rafael ficou em silêncio do outro lado. Depois disse, pai, você tem certeza do que você está fazendo? Não, mas eu sei que é o certo. E se for golpe? E se ela estiver inventando isso tudo? Não é, filho. Eu olhei nos olhos dela. Eu conheço ela. É verdade. Rafael suspirou. Então faz o que seu coração está mandando, mas toma cuidado, tá? E qualquer coisa me liga. Vou ligar. Te amo, filho. Também te amo, pai. Desliguei e deitei, mas não consegui dormir. Fiquei a noite inteira olhando para o teto, pensando em tudo. No filho que eu tinha e nunca conheci. Na Helena vivendo na rua por 3 anos. Nas escolhas que a gente faz na vida e como elas podem mudar tudo. De madrugada, umas 4 da manhã, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Jorge? Era a voz da Helena. Me desculpa ligar tão tarde. Eu peguei teu número na recepção. Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu só queria te dizer que eu tomei banho. Um banho quente, de 40 minutos. Chorei o tempo todo. Não lembrava como era bom ter água quente na pele. E agora tô deitada numa cama de verdade, com lençol limpo, e eu não consigo parar de chorar. Minha garganta apertou. Chora, Helena.
Chora quanto precisar. Você merece cada lágrima, cada segundo dessa cama, cada gota dessa água quente. Obrigada, Jorge. Do fundo do meu coração. Obrigada. Descansa agora. Amanhã a gente resolve o resto. Desliguei e finalmente consegui fechar os olhos. Amanhã seria o começo de uma jornada que eu nunca imaginei que ia viver. Na manhã seguinte acordei cedo. Tomei café rápido e desci até o quarto da Helena. Bati na porta. Ela demorou um pouco, mas abriu. Tava com a roupa limpa que eu tinha comprado ontem. O cabelo lavado e preso num rabo de cavalo. Ainda estava muito magra, muito marcada pela vida na rua, mas já tinha uma diferença enorme. Bom dia, ela disse com um sorriso tímido. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 3 anos inteiros. Ótimo. Vem, vamos tomar café da manhã e depois a gente precisa resolver umas coisas. Descemos para o restaurante do hotel. Helena ficou intimidada com tanta comida. Mesa de café da manhã, farto. Peguei um prato e enchi para ela. Pão, frutas, iogurte, queijo, presunto. Ela comeu devagar, ainda com dificuldade, mas comeu. Enquanto ela tomava café, eu abri meu notebook e comecei a fazer uma lista mental do que precisava fazer. Tirar novos documentos da Helena, RG, CPF, levá-la no médico para um check-up completo, encontrar um lugar para ela morar, contratar um advogado especializado em adoção, começar a busca pelo nosso filho. Era muita coisa, mas eu tinha tempo, tinha dinheiro e tinha disposição. Helena, eu disse, hoje a gente vai começar a reconstruir tua vida. Eu vou ficar aqui em Porto Alegre o tempo que for necessário. Mas e sua vida em Curitiba, seu trabalho? Eu sou aposentado, tenho empresas, mas os filhos tocam. Eu tenho tempo, e mesmo se não tivesse, eu ia dar um jeito. Ela mexeu no café, nervosa. Jorge, eu não sei como vou te pagar por tudo isso. Você não vai me pagar nada. Isso não é sobre dívida, é sobre fazer o que é certo. Terminamos o café e saímos. A primeira parada foi num posto do Detran para tirar segunda via dos documentos dela. Foi um processo demorado, burocrático, mas necessário. A foto dela no novo RG mostrava uma mulher que ainda estava se reconhecendo depois de tanto tempo. De lá fomos direto para um posto de saúde. Expliquei a situação para a médica de plantão. Ela examinou a Helena com cuidado. O diagnóstico não foi bom. Desnutrição severa, pneumonia crônica não tratada, problema sério no joelho por conta de dormir no chão frio, possível início de tuberculose. Ela precisa de tratamento intensivo, a médica disse. Remédios, acompanhamento, alimentação adequada. Deixar na rua é sentença de morte. Ela não vai voltar para a rua, eu garanti. Saímos de lá com uma receita enorme de remédios e pedidos de exames. Fomos direto na farmácia. Comprei tudo. Não olhei preço. Não me importei. Na volta para o hotel, Helena estava exausta. O dia tinha sido puxado para ela. Descansa agora, eu disse quando chegamos. Amanhã a gente continua. Naquela noite, sozinho no meu quarto, liguei para o Dr. Silveira, um advogado amigo meu de Curitiba que já tinha trabalhado com alguns casos de família. Silveira, preciso de um favor grande. Expliquei a situação toda. Jorge, busca de adoção depois de 40 anos não é impossível, mas é muito difícil. A justiça mudou muito de lá para cá. Os registros de 1985 eram todos físicos, muita coisa se perdeu. Mas é possível tentar? É? Vou te indicar uma advogada aqui de Porto Alegre que é especialista nisso. Doutora Beatriz Fernandes. Ela é a melhor que eu conheço. Me passa o contato. No dia seguinte marquei reunião com a doutora Beatriz. Helena foi junto comigo. O escritório era elegante, no bairro Moinhos de Vento. A advogada nos recebeu com seriedade, mas com empatia. Vocês precisam estar preparados, ela disse depois de ouvir a história toda. A chance de encontrarmos esse filho é real, mas pequena, e mesmo se encontrarmos, ele pode não querer contato. A gente entende, eu disse, mas a gente precisa tentar. Vou precisar de todas as informações possíveis. Data de nascimento, hospital onde nasceu, nome da assistente social, qualquer detalhe. Helena forneceu tudo o que lembrava. A doutora Beatriz foi anotando tudo. Vou começar a busca pelos registros do hospital e da vara da infância. Pode demorar semanas, até meses. Vocês têm paciência? Temos, eu confirmei.
Saímos de lá com uma esperança pequena, mas viva. Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina. Helena tomava os remédios religiosamente. Ia nas consultas médicas. Começou a ganhar peso, a melhorar a aparência. Mas o mais importante, começou a recuperar a dignidade. Uma semana depois, sentei com ela no quarto dela. Helena, você não pode ficar em hotel para sempre. A gente precisa te arrumar um lugar. Eu sei, mas Jorge, como? Eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Eu vou te ajudar com isso. Vou alugar um apartamento pequeno para você. Algo simples, mas digno. E vamos te arrumar um trabalho. Algo que você consiga fazer. Mas eu não tenho qualificação para nada. Você é professora. Isso não se perde. Faz 40 anos que eu não dou aula. Então vamos começar devagar. Tem projeto social, tem creche comunitária. A gente vai achar algo. E foi o que fizemos. Encontrei um apartamento pequeno de 1 quarto no bairro Partenon. Aluguel barato, mas o lugar era limpo, seguro. Comprei os móveis básicos. Cama, geladeira, fogão, sofá. Helena chorava enquanto via tudo chegando. Isso é meu. Isso tudo é meu. É seu. Teu lar, teu recomeço. Conversei com o padre Augusto da paróquia São José. Ele conhecia a Helena da rua, sabia da história dela. Ela é uma alma boa, Jorge. Mesmo na rua, sempre ajudava os outros. Padre, ela precisa de um trabalho, algo para começar. Temos uma creche comunitária aqui da paróquia. Precisa de auxiliar de limpeza. Não é muito, mas é começo. Ela aceita, tenho certeza. E Helena aceitou, com lágrimas nos olhos, mas com gratidão. 1 mês depois do nosso reencontro, ela tinha apartamento próprio, documentos novos, tratamento médico em andamento e um trabalho digno. E nós? Estávamos esperando notícias da doutora Beatriz. Notícias sobre o filho que nunca conhecemos. 2 meses depois do reencontro, eu ainda estava em Porto Alegre. Tinha adiado a volta para Curitiba várias vezes. Meus filhos começaram a ficar preocupados, mas eu expliquei que era importante. Eles entenderam, meio que a contragosto. Helena estava trabalhando na creche já fazia 3 semanas. O trabalho era simples, limpeza, organização, ajudar nas refeições das crianças. Mas ela fazia com amor. Via nas crianças uma chance de ressignificar tudo que tinha perdido. Nos fins de semana a gente se encontrava. Tomávamos café juntos, conversávamos, relembrávamos o passado sem dor. Era estranho. Não era romance. Não era amizade comum. Era algo maior, mais profundo. Éramos 2 pessoas que um dia se amaram e que agora estavam unidos por uma missão: encontrar o filho. Naquela quinta-feira de agosto, estava no hotel respondendo e-mails quando meu celular tocou. Era a doutora Beatriz. Jorge, é a Beatriz. Preciso que você e a Helena venham aqui no escritório. Hoje, se possível. O coração disparou. Você encontrou? Tenho novidades. Boas novidades. Mas prefiro falar pessoalmente. A gente vai agora. Liguei para Helena no trabalho. Helena, a doutora Beatriz ligou, ela tem notícias. Ouvi ela prender a respiração do outro lado. Sobre ele? Sim, ela quer que a gente vá lá agora. Eu vou pedir para sair mais cedo. Me busca? Já tô indo. Peguei um táxi e fui buscar ela na creche. Quando ela entrou no carro, vi que estava tremendo. E se ele não quiser nos conhecer? Ela sussurrou. Então a gente vai respeitar, mas vamos com fé. Chegamos no escritório 1 hora depois. A doutora Beatriz nos recebeu com um sorriso discreto. Sentem-se. Sentamos lado a lado no sofá de couro. Ela pegou uma pasta na mesa. Eu consegui localizar os registros da adoção. Foi trabalhoso, muita coisa estava arquivada errado, mas eu encontrei. Helena apertou minha mão com força. O menino foi adotado por um casal de Caxias do Sul, Carlos e Marta Ventura. Ele era gerente de banco, ela dona de casa. Pelo que consegui apurar, foram pais amorosos. Criaram o menino com todo cuidado. E ele? Eu perguntei. Nosso filho? Onde ele está? A doutora Beatriz abriu a pasta. O nome dele é Eduardo Ventura. Hoje ele tem 39 anos. É professor de história, casado, tem 2 filhos. Eduardo. Nosso filho se chamava Eduardo. Ele mora onde? Helena perguntou com a voz embargada. Ainda em Caxias do Sul. Dá aula no colégio estadual. Segundo o que consegui levantar, é uma pessoa respeitada na comunidade. E ele sabe que foi adotado?
Sim, faz parte do processo hoje em dia, e pelo que apurei com discrição, os pais contaram quando ele tinha 10 anos. Respirei fundo. Ele aceitaria nos conhecer? A doutora Beatriz sorriu mais aberto agora. Eu já fiz o primeiro contato. De forma cuidadosa, claro. Expliquei a situação. Disse que os pais biológicos estavam tentando localizar. E ele quer conhecer vocês. Helena soltou um soluço e cobriu o rosto com as mãos. Eu também senti as lágrimas virem. Ele disse que sempre quis conhecer a história verdadeira, que os pais adotivos foram maravilhosos, mas que sempre teve perguntas sem resposta. Quando? Eu perguntei. Quando a gente pode ver ele? Ele sugeriu um encontro aqui em Porto Alegre, num lugar neutro. Ele está disposto a vir no próximo sábado. Sábado. Daqui a 2 dias. Eu ia conhecer meu filho em 2 dias. Os 2 dias até sábado foram os mais longos da minha vida. Helena estava num estado de ansiedade que preocupava. Não conseguia comer direito, não dormia. Ficava andando de um lado para o outro no apartamento. E se ele olhar para mim e sentir nojo? Ela dizia. E se ele perguntar por que eu dei ele? O que eu vou responder? Você vai dizer a verdade. Que foi a decisão mais difícil da sua vida. Que você não tinha condições. Que fez pensando no bem dele. E se não for suficiente, vai ser. Porque é verdade. Conversei com a doutora Beatriz sobre o melhor lugar para o encontro. Ela sugeriu um café tranquilo perto do Parque da Redenção. Público o suficiente para ninguém se sentir pressionado, mas reservado o bastante para a privacidade. Marquei para o sábado às 3 da tarde. Na noite de sexta, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Em como seria ver o rosto do meu filho pela primeira vez. Se ele se parecia comigo. Se tinha algum trejeito meu. Se os olhos eram iguais aos da Helena. Orei muito naquela noite. Deus, eu sei que não sou perfeito. Sei que cometi erros na vida. Mas, por favor, faz esse encontro dar certo. Deixa que esse menino, esse homem, tenha em seu coração a capacidade de nos perdoar, de nos entender. Sábado amanheceu com um sol bonito, raro para agosto em Porto Alegre. Peguei a Helena no apartamento dela 12h. Ela tinha comprado uma roupa nova para a ocasião. Uma blusa simples, mas bonita. Tinha arrumado o cabelo, passado uma maquiagem leve. Você tá linda, eu disse. Eu tô nervosa, muito nervosa. Eu também. Chegamos no café 15 minutos antes do combinado. Sentamos numa mesa no fundo. Pedimos café, mas nenhum dos dois conseguia beber. 3 horas em ponto. A porta do café se abriu. Um homem entrou. Alto, uns 1,80. Cabelo castanho com alguns fios grisalhos. Óculos de armação discreta. Camisa social simples. Ele olhou ao redor. Nossos olhos se encontraram. E eu soube. Era ele. Eu via meu rosto nele. Via os olhos da Helena. Via a gente. Ele veio caminhando devagar na nossa direção. Parou na frente da mesa. Jorge, Helena? Sim, eu disse me levantando. Eduardo? Sim. Ficamos ali, os 3 parados, sem saber o que fazer. Então Helena se levantou também. E com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse a única coisa que importava. Me desculpa. Me desculpa por tudo. Eduardo olhou para ela. E então, para minha surpresa, ele abriu os braços. Não tem nada para desculpar. E os 3 nos abraçamos ali, no meio daquele café, chorando sem vergonha. Sentamos os 3 na mesa. Ninguém sabia bem como começar. Foi Eduardo quem quebrou o silêncio. Eu sempre quis conhecer vocês, ele disse, desde que meus pais contaram que eu era adotado. Não porque faltasse amor. Meus pais me amaram muito, mas porque eu tinha perguntas. Que tipo de perguntas? Helena perguntou com a voz trêmula. Sobre por quê. Por que vocês me deram para adoção? Se foi falta de amor, se foi rejeição. Helena fechou os olhos, a dor visível no rosto. Nunca foi falta de amor, ela disse. Nunca. Eu te amei desde o momento que descobri que você existia. Mas eu tinha 22 anos, estava sozinha, sem dinheiro, com minha mãe doente. Teu pai tinha ido embora para São Paulo e eu não consegui avisar ele. Olhei para o Eduardo. Eu nunca soube que você existia até 2 semanas atrás. Se eu soubesse, tudo teria sido diferente. Eduardo ficou em silêncio, processando. E vocês? Vocês eram namorados? Se amavam? Muito, eu disse. Tua mãe foi meu primeiro amor. A gente namorou 4 anos. Eu tive que ir embora por causa de trabalho.
Pedi para ela ir junto. Ela não pôde. E a vida nos separou. Mas vocês nunca se esqueceram. Eduardo disse mais como afirmação que pergunta. Helena balançou a cabeça. Eu nunca esqueci. Nem por um dia. Eduardo pegou a xícara de café, tomou um gole. Podia ver ele tentando organizar os pensamentos. Minha mãe adotiva. Ela morreu há 2 anos. Câncer. Foi muito rápido. Sinto muito, Helena disse. Meu pai ainda é vivo. Ele mora comigo e com minha esposa. Tem 78 anos. Ele sempre me disse que se um dia eu quisesse procurar vocês, ele apoiaria. Ele foi um bom pai para você? Eu perguntei. O melhor. Me criou, me educou, pagou faculdade, esteve presente em tudo. Ele é meu pai, em todos os sentidos que importam. Senti alívio e dor ao mesmo tempo. Alívio porque nosso filho teve amor. Dor porque não fui eu que dei. Eu não quero substituir eles, eu disse. Não é sobre isso. É sobre completar a história. Sobre você saber de onde veio. Eduardo assentiu. Eu quero saber. Tudo. De vocês dois. De como era a vida de vocês. De como eu fui concebido. E então a gente contou. Tudo. Como nos conhecemos numa festa de escola, como namoramos escondido no começo porque meu pai não aprovava, como planejamos um futuro juntos, como a oportunidade de São Paulo apareceu e mudou tudo. Helena contou sobre a gravidez, sobre o medo, o desespero, a solidão, sobre o parto, sobre ter segurado ele uma única vez. Eu olhei para os seus olhinhos, ela disse chorando, e vi tudo o que eu queria ter tido, uma família, um futuro, mas eu não tinha nada para te dar além de amor. E amor sozinho não alimenta, não veste, não protege. Eduardo segurou a mão dela por cima da mesa. Você me deu a chance de ter uma vida boa. Meus pais não podiam ter filhos. Eles me quiseram tanto. Você me deu isso. Passamos 3 horas naquele café conversando. Eduardo contou sobre a vida dele. Como foi crescer em Caxias, como escolheu ser professor de história. Como conheceu a esposa Andressa. Sobre os 2 filhos, Miguel de 8 anos e Laura de 5. Vocês querem conhecê-los? Ele perguntou. Meus filhos, seus netos. Olhei para Helena. Ela estava chorando de novo, mas dessa vez era de alegria. Nós gostaríamos muito, eu disse. Então marquem de vir em Caxias. Daqui 2 semanas. Vou preparar meu pai também. E a Andressa já sabe tudo. Ela está ansiosa para conhecer vocês. Quando nos despedimos, Eduardo abraçou cada um de nós demoradamente. Obrigado, ele disse. Obrigado por me procurarem. Obrigado por não desistirem. Obrigado por nos dar essa chance, Helena respondeu. Vimos ele sair do café. Helena se virou para mim. Nós temos um filho, Jorge. Um filho bom. Um filho que criou família. Um filho que não nos odeia. Abracei ela ali mesmo. Nós temos. 2 semanas depois, pegamos a estrada para Caxias do Sul. Helena estava nervosa de novo. Ia conhecer os netos. Ia entrar na casa do nosso filho. Ia fazer parte, mesmo que de forma pequena, daquela família. Caxias do Sul fica a uns 130 quilômetros de Porto Alegre. A viagem durou 2 horas. Eduardo tinha dado o endereço dele. Uma casa simples num bairro tranquilo. Quando chegamos, ele estava na porta esperando. Junto com ele, uma mulher bonita de uns 35 anos, a Andressa, e 2 crianças, o Miguel e a Laura. Vó, vô! A Laura gritou correndo na nossa direção. Helena olhou para mim com olhos arregalados. Vó. A menina tinha chamado ela de vó. Helena se ajoelhou e abriu os braços. A Laura se jogou neles. O Miguel veio atrás, mais tímido, mas curioso. Vocês são os vós biológicos do papai? Ele perguntou. Somos, eu disse ajoelhando também. E você é nosso neto. Legal, ele disse com um sorriso largo. Entramos na casa. Era aconchegante. Fotos nas paredes, livros de história espalhados, cheiro de comida caseira. Um senhor de cabelos brancos, baixinho, com óculos grossos, se levantou do sofá devagar. Vocês devem ser o Jorge e a Helena, ele disse com sotaque italiano carregado. Eu sou o Carlos, pai do Eduardo. Estendi a mão, mas ele me puxou para um abraço. Obrigado, ele disse. Obrigado por terem dado meu filho para mim. Foi a frase mais bonita que eu ouvi na vida. Almoçamos juntos. Andressa tinha feito galeto com polenta, salada, tudo caseiro. Conversamos sobre tudo. Sobre Porto Alegre, sobre Caxias,
sobre a vida de Eduardo como professor. As crianças mostraram os brinquedos, os desenhos da escola. Helena brincou com eles no chão como se fosse a coisa mais natural do mundo. À tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Eduardo, Helena, eu e o Carlos sentamos na varanda. Eu quero que vocês saibam, Carlos disse, que vocês são sempre bem-vindos aqui. Sempre. Porque vocês fazem parte dessa história. Obrigado, Sr. Carlos, Helena disse. E obrigado por ter amado meu filho quando eu não pude. Não foi não pude, Carlos corrigiu gentilmente. Foi dei condições para ele ser amado. Tem diferença. Passamos o dia todo lá. Quando chegou a hora de ir embora, as crianças não queriam que a gente saísse. Quando vocês voltam? A Laura perguntou pendurada no pescoço da Helena. Logo, Helena prometeu. A avó vai voltar logo. Na viagem de volta para Porto Alegre, Helena ficou em silêncio a maior parte do tempo. Mas era um silêncio bom, tranquilo. Jorge, ela disse quando estávamos quase chegando. Sim? Obrigada. Por tudo. Por ter me tirado da rua. Por ter me dado dignidade de volta. Por ter me ajudado a encontrar nosso filho. Por ter me dado uma família de novo. Você sempre mereceu tudo isso, Helena, sempre. E eu queria te dizer outra coisa. O quê? Que eu te amo. Não do jeito que eu amava quando a gente tinha 20 anos, mas de um jeito novo, de um jeito maior. Você salvou minha vida, Jorge. Literalmente. E eu nunca vou esquecer. Segurei a mão dela. Eu também te amo, Helena. Do mesmo jeito. Do jeito que importa agora. E era verdade. O amor romântico de 40 anos atrás tinha se transformado em algo maior. Em redenção. Em propósito. Em família. 3 meses depois do reencontro, a vida tinha encontrado um ritmo novo. Helena estava morando num apartamento pequeno, mas digno, trabalhando na creche, ganhando o próprio dinheiro, tomando os remédios, recuperando a saúde aos poucos. Ela e Eduardo mantinham contato semanal, ligações, mensagens. Ela ia visitar em Caxias uma vez por mês. As crianças a amavam, chamavam ela de Vó Helena, com naturalidade. Eu tinha voltado para Curitiba, mas vinha para Porto Alegre toda semana passar uns dias. Ver como ela estava, almoçar junto, conversar, planejar as visitas para Caxias. Meus filhos, o Rafael e a Júlia, conheceram a história. A princípio ficaram confusos, meio desconfiados. Mas quando viram que era real, que o Eduardo existia mesmo, eles aceitaram. Até ficaram curiosos para conhecer o meio-irmão. Marcamos um encontro. Os 3 filhos, eu e a Helena. Foi estranho no começo, mas o Eduardo tinha uma facilidade para conversar que quebrou o gelo. No fim da tarde, eles estavam trocando o telefone, marcando de se ver de novo. Uma família se reconstruindo, de forma diferente do tradicional, mas se reconstruindo. Uma tarde de dezembro, 6 meses depois do reencontro, eu estava no apartamento da Helena, ajudando ela a montar uma árvore de Natal pequena que ela tinha comprado. Primeira árvore em anos, ela disse com um sorriso. Primeira árvore que é minha de verdade. E vai ter muitas outras. Eu disse, colocando a estrela no topo. Sentamos no sofá olhando a árvore acesa. Jorge, eu preciso te fazer uma pergunta, ela disse. Fala. A gente vai ficar junto? Como casal? Respirei fundo. Tinha pensado sobre isso muitas vezes. Helena, eu te amo. Isso é verdade. Mas não é o mesmo amor de 40 anos atrás. Eu tive uma vida com a Marta. Filhos, memórias. E você teve uma vida também, difícil. Mas teve. A gente não pode fingir que nada aconteceu e simplesmente retomar de onde parou. Ela assentiu, mas vi tristeza nos olhos. Mas, eu continuei, isso não significa que a gente vai se afastar. Significa que o nosso amor se transformou. Virou outra coisa. Virou família. Virou propósito. Virou algo mais profundo que romance. Então a gente vai ser amigos, família, co-pais do Eduardo, co-avós das crianças. E eu vou continuar cuidando de você, te apoiando, estando presente. Não como marido, mas como alguém que te ama de um jeito que não precisa de papel para provar. Helena pensou por um momento, então sorriu. Sabe de uma coisa? Isso é bom. Isso é até melhor. Porque eu não preciso de um marido. Eu preciso de um lar, de uma família, de propósito. E você me deu tudo isso. E você me deu o filho que eu nunca conheci. Me deu netos. Me deu a chance de fazer algo importante.
Ficamos ali, olhando a árvore, em silêncio confortável. Jorge, sim, se você não tivesse parado naquele semáforo naquele dia, se você não tivesse me reconhecido, eu ia ter morrido naquela calçada, tenho certeza. Mas eu parei, e você não morreu. E agora você tem uma vida de verdade. Foi Deus, ela disse. Deus te colocou ali naquele momento. Não foi acaso. Não foi acaso. No Natal daquele ano fizemos um almoço em Caxias. Eu, a Helena, o Eduardo e família, o Carlos, meus 2 filhos e seus cônjuges, meus netos. Uma mesa enorme, barulhenta, cheia de gente. Eduardo fez um brinde. A família, não aquela que a gente nasce, mas aquela que a gente constrói. Aqueles que não desistem, que buscam, que recomeçam. Todos ergueram os copos. Olhei ao redor daquela mesa. Para Helena, que tinha saído da rua e reconstruído sua dignidade. Pro Eduardo, que abriu o coração para aceitar a gente. Pros meus filhos que entenderam. Pras crianças que ganharam mais avós para amar. E entendi uma coisa. O amor verdadeiro não é sempre romântico. Às vezes, ele é redentor. Às vezes, ele é encontrar alguém que você amou há 40 anos vivendo na rua e decidir não virar as costas. Às vezes, ele é dar dignidade de volta. Às vezes, ele é construir uma família do zero, com as peças quebradas da vida. Aquela noite, antes de dormir, fiz uma oração. Obrigado, Deus, por ter me feito parar naquele semáforo, por ter aberto meus olhos, por ter me dado a chance de salvar quem um dia salvou meu coração. E obrigado por me ensinar que o amor se transforma. Ele nunca morre. Ele só vira outra coisa, algo maior, algo eterno. Fechei os olhos em paz, porque eu tinha aprendido a maior lição da vida. Família não é só quem te cria, é quem te acolhe, é quem te levanta quando você cai, é quem não desiste de você mesmo quando você já desistiu de si mesmo. Que essa família eu ia guardar pro resto da vida.